Olá, queridos amigos. Hoje quero falar com vocês sobre algo que inquieta cada um de nós, mas sobre o que muitas vezes temos medo de falar em voz alta. Sobre os sentimentos que vêm após a perda de um ente querido, especialmente sobre aquele momento em que nos perguntamos: estou chorando o suficiente pela minha amada? A alma do meu ente querido sente minha tristeza e amor? Recentemente conversei com Marta, uma mulher que perdeu o marido há alguns meses. Depois de 60 anos de vida juntos, ela ficou sozinha. Sabe, disse-me Marta, olhando pela janela de sua sala. Não consigo chorar como os outros. Às vezes, eu apenas me sento na cadeira dele e converso com ele, como se ele ainda estivesse aqui. Mas eu quase não choro. Sinto que estou traindo ele com isso. A alma dele sente que eu ainda o amo, se eu não choro todos os dias. Essa conversa me fez refletir sobre o fato de que muitos de nós carregamos medos semelhantes. Tememos não expressar nosso luto de forma suficientemente alta. Que nossos entes queridos, que partiram para outro mundo, podem não sentir nosso amor porque não seguimos os costumes habituais de luto. Nos preocupamos com o fato de que, talvez, suas almas estejam solitárias lá, porque aqui não mostramos um luto correto. Esse sentimento é especialmente familiar para as pessoas da nossa geração. Crescemos com determinadas ideias sobre como deveríamos despedir-nos dos nossos entes queridos. Roupas pretas, lágrimas, rituais formais. Mas e se a alma de uma pessoa vê e sente muito mais profundamente do que essas manifestações externas? Hoje, juntos, tentaremos olhar para além do véu dessa profunda questão. Vamos discutir o que pode estar acontecendo com a alma de uma pessoa após sua partida. Consideraremos diferentes aspectos dessa questão que inquieta muitos de nós, especialmente quando chegamos à idade em que as perdas se tornam parte de nossas vidas. Convido vocês a esta jornada difícil, mas importante, de reflexões sobre a conexão que transcende a fronteira entre os mundos. Vamos começar tentando formular com precisão a pergunta que temos diante de nós. O que realmente acontece com a alma de uma pessoa se ela não é lamentada como é comum na sociedade? A alma sente solidão ou mágoa se os entes queridos não demonstram sinais visíveis de luto? Ela é forçada a vagar entre os mundos em busca de conforto? Essas perguntas têm raízes nas mais antigas concepções da humanidade sobre a vida após a morte. Lembre-se de como diferentes culturas lidam de maneira diversa com o processo de despedida. Em algumas tradições, os familiares devem chorar em voz alta pelo falecido. Caso contrário, sua alma pode não encontrar descanso. Em outras, pelo contrário, a excessiva tristeza é vista como um obstáculo para a alma que deve passar livremente para o outro mundo. Aqui, por exemplo, no México, ainda se celebra o Dia dos Mortos, onde as famílias realizam festas vibrantes, com altares decorados com fotos de parentes falecidos, suas comidas favoritas e flores de calêndula. Este não é um tempo de luto, mas um tempo de reencontro e alegria. E em algumas regiões da Colômbia e do Equador, os cortejos fúnebres são acompanhados por música e até danças, simbolizando a libertação da alma. Ao mesmo tempo, em muitos países hispano-falantes, existem também tradições de luto rigorosas. Em algumas famílias, as viúvas vestem preto por anos e os parentes evitam celebrações. Essas mensagens culturais contraditórias fazem com que muitos se sintam culpados quando sua experiência pessoal de luto não corresponde às expectativas sociais. É aqui que surge o conflito interno. A senhora Gonzalez, de Porto Rico, me contou que após a morte do marido, ela sentiu os olhares condenatórios dos vizinhos quando, um mês depois, voltou aos seus afazeres habituais no jardim. Eles achavam que eu não estava de luto o suficiente, dizia ela, mas eu simplesmente encontrei consolo no fato de que meu Carlos sempre amou como eu cuido das nossas flores. Talvez devêssemos refletir sobre o fato de que a verdadeira conexão entre os vivos e os que partiram não é medida pela intensidade dos lamentos ou pela escuridão das roupas. Talvez essa conexão exista em uma dimensão completamente diferente, inacessível para os observadores externos, mas muito real para a alma. Muitas tradições espirituais do nosso mundo falam que após a morte, a alma se libera das preocupações e limitações terrenas. Ela não está mais atada às necessidades físicas e aos vínculos emocionais da mesma forma que estava quando estava no corpo. O que consideramos importante do ponto de vista terrestre
pode ter um significado completamente diferente para a alma. Quero compartilhar com vocês a história de Juan, do Chile. Durante uma cirurgia cardíaca, ele experimentou uma morte clínica de quase 4 minutos. Ao voltar à vida, Juan relatou: "Sabem, eu senti uma paz tão profunda, uma liberdade, como se todos os sentimentos pesados tivessem ficado lá embaixo e eu estivesse flutuando acima deles. Não senti rancor, nem medo, nem mesmo preocupação com aqueles que deixava para trás. Havia apenas compreensão e amor que não requer evidências." Essa experiência de Juan ressoa com o que muitas pessoas que passaram por algo semelhante descrevem. Elas falam de um estado em que as preocupações e expectativas terrenas perdem seu significado. A alma, aparentemente, adquire uma perspectiva mais ampla sobre as coisas. E se for assim, talvez não seja tão importante para ela quantas lágrimas foram derramadas sobre sua pele terrestre ou quantos dias os entes queridos vestem roupas de luto. Nas antigas crenças maias, há a ideia de que a alma passa por várias etapas de purificação após a morte, antes de alcançar seu local final de descanso. Nesse processo, não importa como os vivos lamentam. O que conta é como a pessoa viveu sua vida e quais ações realizou. Ideias semelhantes podem ser encontradas em muitas tradições espirituais ao redor do mundo. A senhora Maria, da Argentina, que perdeu a filha em um acidente de carro, contou: "Nos primeiros meses eu não conseguia parar de chorar. Eu achava que se parasse de lamentar, estaria traindo a memória dela. Mas uma noite eu a vi em um sonho. Ela estava tão feliz, tão leve. Ela me disse: 'Mãe, suas lágrimas são como correntes para mim. Deixe-me ir com amor.' Desde aquele dia, comecei a buscar alegria nas lembranças dela, em vez de afundar em lágrimas." Pode ser que nossas concepções tradicionais sobre o luto estejam mais relacionadas às nossas próprias necessidades do que às necessidades das almas que partiram. Talvez para as almas seja mais importante não as manifestações externas de tristeza, mas a conexão interna de amor que não se interrompe com a morte do corpo. Se a alma realmente se liberta das limitações terrenas, então é possível que a conexão com ela não seja estabelecida através de lágrimas e rituais. Muitas pessoas que vivenciaram a perda de entes queridos falam que sentem a presença dos que partiram de formas muito diferentes, através de sinais inesperados, sonhos ou simplesmente uma sensação inexplicável de proximidade em determinados momentos. Ouça a história de Helena, da Venezuela. Quando sua mãe faleceu, Helena não pôde ir ao funeral devido a uma doença. Durante anos, ela se martirizou com sentimentos de culpa. "Eu não consegui me despedir dela, não pude lamentá-la como era devido", contou Helena. "Mas no dia em que minha filha se casou, eu senti uma presença tão forte da minha mãe ao meu lado, como se ela estivesse atrás de mim, colocando as mãos em meus ombros. Eu até percebi o cheiro de suas fragrâncias favoritas. Naquele momento, eu percebi que a minha mãe sempre esteve comigo, apesar de eu não ter conseguido acompanhá-la no último caminho." Os psicólogos chamam isso de vínculos contínuos, relações que não terminam com a morte, mas simplesmente mudam de forma. É como uma ponte invisível entre os mundos, que é construída não de rituais e tradições, mas de amor, memória e proximidade espiritual. Nas culturas hispanofalantes, essa ideia se reflete em diversas tradições. Por exemplo, em algumas regiões do Peru e da Bolívia, existe o costume de falar com fotografias de parentes falecidos, contar-lhes novidades, consultar-se com eles. Isso não é considerado estranho ou doloroso. É uma maneira natural de manter a conexão. Antônio, um idoso mexicano, todas as manhãs saúda a fotografia de sua esposa, que faleceu há 10 anos. "Bom dia, minha Consuelo. Hoje vou ao parque onde gostávamos de passear." Ele não chora, não veste roupas de luto, mas sua conexão com a esposa vive nesses simples rituais diários. Talvez esses momentos silenciosos e pessoais de conexão signifiquem para a alma muito mais do que as ruidosas manifestações públicas de luto. Talvez a alma ouça, não tanto as nossas palavras ou lágrimas, mas os movimentos de nosso coração. Ela sente não as manifestações externas da tristeza, mas nosso amor, que continua apesar da fronteira que nos separa entre os mundos. E então a pergunta: o que sente a alma se não é chorada?
recebe uma resposta bem diferente. Talvez a alma sinta não a ausência de lágrimas, mas a presença de amor, que encontra suas formas especiais, muitas vezes muito silenciosas, de expressão. Cada pessoa passa por seu próprio caminho único de luto. O que traz consolo a um pode parecer vazio ou sem sentido para outro. E isso é normal. Talvez as almas das pessoas, assim como elas mesmas, sejam absolutamente individuais em sua experiência de transição. A história de Miguel da Colômbia ilustra bem isso. Quando seu pai faleceu, Miguel não conseguiu chorar no funeral. Ele ficou ali, como petrificado, enquanto suas irmãs e mães choravam, sentindo-se culpado por não conseguir expressar seu luto da mesma forma. Todos olhavam para ele como se fosse uma pessoa insensível. Lembrou-se mais tarde o próprio Miguel. Mas um mês após o funeral, ele foi para a costa, onde costumava pescar com o pai. Lá, a sós com o oceano, finalmente ele se soltou. Ele falou com o pai, gritou, chorou, riu, lembrando das pescarias. Esse era o seu jeito de se despedir, e ele tem certeza de que o pai entendeu. Histórias semelhantes são muitas. Diego, da Argentina, não pôde visitar o túmulo da mãe, mas escreveu um livro de receitas com base nas anotações dela, e sempre que cozinhava segundo essas receitas, sentia a presença dela. Lúcia, do Chile, após a morte do irmão, continuou seu trabalho, como voluntária em um abrigo de animais, e dizia que via o olhar agradecido do irmão nos olhos de cada cachorro resgatado. Os psicólogos hoje reconhecem que não existe uma maneira certa ou errada de lamentar. Algumas pessoas realmente precisam de lágrimas abundantes e de uma expressão aberta de tristeza. Para outras, a reflexão silenciosa ou ações práticas relacionadas à memória do falecido são mais úteis. Outros ainda encontram consolo na continuidade das atividades que eram importantes para seus entes queridos. E se aceitarmos essa individualidade da experiência de luto para os vivos, por que não permitir a mesma individualidade para as almas que partiram? Talvez cada alma perceba de sua própria maneira como é lembrada na Terra. Para algumas, certos rituais podem ser importantes, enquanto para outras, a continuidade de seu trabalho ou simplesmente a aceitação tranquila de sua partida. E se as almas não vissem as manifestações externas, mas a própria essência dos sentimentos dos vivos? E se elas fossem capazes de penetrar além da máscara da cortesia secular ou das expectativas sociais e ver o amor verdadeiro que pode existir mesmo sem lágrimas? As diferenças culturais em relação à morte e ao luto são como um mosaico multicolorido, onde cada fragmento reflete uma experiência humana única. Em diferentes cantos do mundo hispano-falante, essas tradições adquiriram um caráter especial, muitas vezes misturando crenças antigas com rituais católicos. No México, por exemplo, o Dia dos Mortos transforma a memória dos que partiram em uma celebração vibrante com música, comida e altares coloridos. Para os mexicanos, a morte não é um fim, mas uma continuação da vida em outra dimensão, e as almas dos falecidos voltam com alegria para visitar os vivos. As tradições são totalmente diferentes em algumas regiões montanhosas do Peru, onde o luto pode durar anos e as viúvas vestem de preto até o fim da vida. A história de Susana, de Miami, mostra como as pessoas muitas vezes se encontram entre tradições. Seus pais eram de Cuba, mas ela cresceu nos Estados Unidos. Quando sua avó morreu, a família enfrentou um conflito de expectativas. A geração mais velha insistia em um longo novena com vigílias lotadas, enquanto os parentes americanos achavam isso excessivo. Susana se sentia dividida entre dois mundos, contam seus próximos. No final, ela encontrou seu caminho, combinando elementos de ambas as tradições. Durante o dia, participava das orações com a parte cubana da família. E à noite, junto com os parentes americanos, contava histórias sobre a avó, lembrando-a com um sorriso. As expectativas culturais podem se tornar um fardo pesado para os que estão de luto. Em algumas comunidades, uma pessoa que não demonstra sinais evidentes de tristeza pode ser considerada desrespeitosa ou até suspeita. Isso é especialmente verdadeiro para as mulheres, das quais frequentemente se espera reações mais emocionais. Os homens, por outro lado, enfrentam a pressão de ser fortes e não mostrar lágrimas. Mas o que as almas dos que partiram sentem ao observar essas contradições culturais?
O antropólogo Ramon Gutierrez, que estudou a relação com a morte em diferentes culturas, sugere: se aceitarmos a ideia de que as almas adquirem uma compreensão mais ampla após a morte, é lógico supor que elas veem a limitação de qualquer tradição humana. Talvez elas observem com carinho e compreensão as tentativas dos entes queridos de seguir as normas culturais, mas ao mesmo tempo valorizem a sinceridade dos sentimentos muito mais do que a conformidade com os costumes. E realmente, o que pode ser mais importante para a alma? O cumprimento formal de rituais ou a preservação sincera, mesmo que silenciosa e imperceptível para os outros, da conexão de amor? Muitas pessoas que sofreram a perda de entes queridos relatam fenômenos inexplicáveis que elas percebem como sinais de uma conexão contínua. Essas histórias são tão comuns em diferentes culturas que fazem pensar: talvez nossa interação com os que partiram não cesse, mas apenas mude de forma. Consuelo, de Porto Rico, compartilhou sua história. Uma semana após a morte do marido Raul, ela acordou com um cheiro de café. Foi estranho, pois não havia ninguém em casa. Lembra-se. Entrei na cozinha e vi que a cafeteira estava ligada. Era exatamente assim que Raul fazia café para mim todas as manhãs durante 30 anos. Não me lembrava de tê-la ligado na noite anterior. Naquele momento, senti que ele estava me dizendo: ainda estou aqui, cuidando de você. Pesquisadores de fenômenos paranormais coletaram milhares de relatos similares. Podem ser cheiros inexplicáveis associados à pessoa falecida, sensação de presença, coincidências estranhas, sonhos de extraordinária vividez, melodias que de repente começam a tocar sem motivo aparente. Roberto, do Equador, sofreu durante meses com um sentimento de culpa após a morte do irmão Manuel. Eles haviam brigado pouco antes de sua morte em um acidente de carro, e Roberto não teve tempo de pedir perdão. Ele não dormia à noite, chorava constantemente. Contam seus familiares. Mas um dia ele sonhou com Manuel, que disse: basta, irmão, não guardo rancor de você. Continue vivendo. Roberto acordou com a sensação de que um enorme peso havia sido tirado de seus ombros. Desde aquele dia, ele começou a voltar gradualmente à vida normal. Os psicólogos frequentemente explicam tais fenômenos como o funcionamento do subconsciente, que nos ajuda a encontrar consolo. Mas muitas tradições espirituais oferecem uma explicação diferente. Talvez a conexão entre as almas realmente continue após a morte física. É interessante que pessoas que experimentaram uma morte clínica frequentemente relatam que durante sua estadia lá podiam sentir as emoções de seus entes queridos. O Dr. Martínez, que estudou a experiência próxima da morte em Barcelona, apresenta testemunhos. Muitos pacientes dizem que podiam sentir o amor e a preocupação de seus familiares que estavam no hospital. Nesse sentido, as manifestações físicas do luto, lágrimas, gritos, pareciam menos significativas do que os próprios sentimentos. Isso nos leva a considerar a natureza bidirecional da conexão entre os mundos. Talvez não só nós busquemos formas de nos conectar com as almas que partiram, mas elas também encontram maneiras de nos informar sobre sua presença e cuidado. Então, o que se pode dizer sobre o que a alma sente se não for lamentada de maneira tradicional? Talvez a resposta seja muito mais profunda e reconfortante do que muitos pensam. A antiga sabedoria de muitas culturas e as pesquisas modernas sobre experiências próximas da morte apontam para uma coisa: após deixar o corpo, a alma provavelmente adquire uma compreensão mais ampla e se liberta de muitas limitações terrenas. Ela não vê apenas as manifestações externas do luto, mas também a essência dos sentimentos que a conectam com os seus entes queridos. José, um sacerdote de uma pequena paróquia em Porto Rico, ao longo de sua longa prática, escutou milhares de confissões de enlutados. Ele diz: o amor é uma energia que não desaparece com a morte do corpo. Ele muda de forma, torna-se mais sutil, mas não se interrompe. A alma sente esse amor, independentemente de quantas velas estão acesas ou quantas lágrimas foram derramadas. Uma oração sincera, pronunciada silenciosamente no coração, pode significar mais para a alma do que a cerimônia mais grandiosa, sem um verdadeiro sentimento. Para aqueles que sentem culpa por sua tristeza não corresponder às expectativas da sociedade, é importante lembrar:
Cada pessoa percorre seu próprio caminho de luto, e cada alma provavelmente percebe esse caminho à sua maneira. Não há uma forma certa ou errada de manter a conexão com os entes queridos que partiram. Talvez, em vez de se preocupar se estamos expressando nossa tristeza de forma suficientemente alta, devêssemos prestar atenção à qualidade dos momentos em que nos lembramos dos que partiram. Converse com eles em seu coração. Compartilhe alegrias e tristezas. Continue a incluí-los em sua vida de maneiras que pareçam naturais para você. E lembre-se de que, se as almas realmente podem nos observar após a partida, provavelmente o que mais as alegra não é nosso luto, mas nossa busca por viver uma vida plena, repleta de amor e significado. Como disse Mercedes, uma mulher idosa da Argentina que perdeu muitos entes queridos. Eu acredito que eles querem me ver feliz. A melhor forma de honrar sua memória é viver de uma maneira que não os envergonhe. O sentimento de perda é o preço que pagamos pelo amor, mas o próprio amor não morre com o corpo. Ele continua a existir como uma ponte entre os mundos, como um fio invisível que conecta as almas, independentemente de em que dimensão elas estejam. E talvez seja esse fio, e não as manifestações externas do luto, que é realmente importante para aqueles que deixaram este mundo, mas continuam a viver em nossa memória e em nossos corações. Para concluir, gostaríamos de agradecer a todos que hoje estiveram conosco nesta reflexão sobre o que sentem as almas de nossos entes queridos que partiram. Esperamos que esses pensamentos tenham trazido algum consolo e uma nova perspectiva sobre o processo de luto. Se você gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se em nosso canal. Seu apoio nos ajuda a criar mais conteúdo sobre temas que tocam as cordas mais profundas da alma. Não se esqueça de deixar um like e compartilhar este vídeo com aqueles que podem se beneficiar dele em um momento difícil. Deixe seus pensamentos e histórias nos comentários. Valorizamos cada uma de suas respostas.